Que Deus continue abençoando a cada irmão, no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez para anunciar a palavra do Senhor. Este é o programa As Escrituras Afirmam, que é transmitido toda terça-feira às 20 horas, com o objetivo de anunciar a palavra do Senhor. Desde já quero agradecer a todos que têm deixado seu like, para nós. Isso é para nos ajudar neste canal, para a divulgação da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Hoje, para a nossa meditação, nós vamos falar um pouco sobre o medo. Eu quero usar a palavra de Deus no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1 e no verso 7, está escrito assim na palavra do Senhor: porque Deus não nos deu o espírito de temor ou de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Medo, segundo o dicionário, significa sentimento de ansiedade, receio, covardia, fraqueza, pavor, pânico, susto, terror, fobia. Nós sabemos que a Bíblia, ela não mostra para o ser humano só os efeitos de uma doença, de uma enfermidade,
ela mostra também a causa. E o medo é a causa de tudo isso que eu li para os irmãos. Da ansiedade, do receio, da fraqueza espiritual. O medo já está comprovado pela ciência que ele afeta a imunidade das pessoas. Uma pessoa que está com muito medo, está com um estresse muito alto, muito elevado, está com uma carga de estresse na vida, essa pessoa com certeza vai estar com a sua imunidade baixa. Isso no natural. Você imagina no espiritual. E o inimigo, ele deseja que as pessoas fiquem com medo. Porque as pessoas tendo medo, isso é uma porta de entrada para os espíritos. O medo é uma porta de entrada para os espíritos. O medo, na verdade, é a ausência da fé. Porque quando uma pessoa tem fé, ela não tem medo, ela não tem dúvida. O profeta de Deus para essa era, na mensagem O Caminho de Deus, feito para nós, ele disse, no parágrafo 9, a pior coisa que o diabo pode colocar em você é o medo. Se você tivesse até mesmo um câncer e não temesse e cresse que Deus o curaria, você não estaria em uma situação muito ruim. Deus cuidaria disso. Se você estivesse doente, seja o que fosse, se você não temesse, então o medo é uma das piores coisas que Satanás pode colocar em uma pessoa. Uma irmã minha foi infectada pelo coronavírus. E numa madrugada ali no meu trabalho, eu senti de ligar para ela para ver como ela estava. E ela estava com muito medo. Ela estava muito angustiada. E ela estava mal. E eu ofereci a ela apenas uma oração. E nós oramos. E ela entrou em desespero, até pensava que ia morrer. E eu disse para ela que tudo ficaria bem. Que não era para ela ter medo. Que era para ela ficar tranquila. Que Deus cuidaria dela. Deus iria estender a mão para ela. E essa enfermidade, esse demônio, que na verdade é um demônio que está ceifando vida, ia deixar o corpo dela e ela ia ficar bem. E ontem, para a honra e glória do nome do Senhor, eu liguei para ela e ela disse que ela está bem melhor. Depois da oração, ela ficou em paz. É isso que o inimigo quer, ele quer tirar a paz. Por isso ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo e os seus filhos aqui na terra estão aqui na terra para desfazer as obras do diabo. Então, amados, o medo é a causa da ansiedade. O medo é a causa do estresse das pessoas. O medo é o que causa o pânico, o terror, o pavor nas pessoas. É o que o inimigo quer. Se você abrir a Bíblia comigo, em 1 Pedro, no capítulo 5, do verso 7 até o verso 8, está escrito na Bíblia: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Uma pessoa que está ansiosa, ela está com medo. Mas a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele anda em derredor, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor.
A Bíblia diz no Salmo que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, nós temos um anjo também para nos proteger. Nós temos Deus para nos proteger. Nós temos o Senhor ao nosso lado, que Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, não há o que temer. E se eu e você somos do exército de Deus, no exército de Deus não há espaço para pessoas medrosas. No exército de Deus não há espaço para os covardes. No livro de Juízes, no capítulo 7, nós vamos ver Gideão fazendo uma convocação para o seu exército, mas tinha um requisito. Quem fosse medroso, quem estivesse com medo, era para ir embora. Em Juízes, capítulo 7, versículo 3, a Bíblia diz: Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for covarde e medroso, volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Voltaram 22.000 e 10.000 ficaram. Mas desses 10.000, só sobrou 300. Porque o resto também estava com muito medo. Então, se você faz parte do exército de Deus, se eu faço parte do exército de Deus, nós não devemos ter medo. Porque no exército de Deus não tem medroso. No exército de Deus não tem covarde. O profeta disse, profeta de Deus, para essa era disse, que Deus, Ele não pode usar um covarde. Ele não pode usar um medroso. Mensagem, Homem Chamado por Deus, página 8. Coragem. Deus não quer covarde. Ele não pode usá-lo se você está com medo de tomar sua palavra e crer nele. Ele quer homem valente, que não prestará atenção a nada, senão ao que o Senhor diz. Esses são os valentes de Davi. Aqueles homens que lutaram ao lado de Davi eram homens desprezados pela sociedade. Mas Deus fez deles os valentes de Davi. Homens destemidos, capazes de lutar com um exército, capazes de lutar com um leão. São homens que não têm medo. Davi era um homem que não tinha medo. E Deus só usou Davi, na verdade, porque Davi era um homem que tinha muita fé. E os testes para quem não tem medo vêm. Primeiro Deus testou Davi com um urso, né? Depois testou ele com um leão. E depois testou Davi com um gigante. Mas em todos esses testes, Davi foi vitorioso. Sabe por quê? Porque Davi era um homem que tinha coragem. Davi era um homem que não tinha medo. Davi era um homem que confiava em Deus. Quando você confia em Deus, você não tem medo de nada. Veja, em 1 Samuel, no capítulo 17, nós vamos ver aqui um homem que não teve medo de enfrentar um gigante. 1 Samuel 17, do 41 ao 49. O filisteu também
veio e se vinha chegando a Davi. E o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo? Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou sem que Davi tivesse uma espada em sua mão. Glória a Deus por isso, porque Deus, o Senhor Jesus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele curou no passado, Ele pode curar ainda hoje. Se Ele derrubou um gigante no passado, Ele pode derrubar um gigante ainda hoje. E quem sabe o teu gigante é o medo. Quem sabe o teu gigante é o receio, né? É o medo de perder o trabalho, de pegar uma doença, disso, daquilo. Não tenha medo, porque quando você tem medo, você atrai coisas ruins para a sua vida. E quando você tem fé, você atrai coisas boas para a sua vida. Jó, ele era um homem de Deus. Era um homem de oração, mas ele tinha um defeito. Ele tinha medo. Como todos nós temos um defeito, né? Todo ser humano tem um defeito. Todo ser humano tem seus defeitos e suas qualidades. Mas Jó, ele tinha um defeito. Qual era o defeito de Jó? Era ter medo. E olha o que ele disse, e olha o que a Bíblia fala em Jó, capítulo 3, versículo 25. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Então, Jó tinha medo. Tinha medo de perder seus filhos, tinha medo de perder os seus bens. E aquilo foi atraindo algo para a vida de Jó. Tanto que ele perdeu. Claro que depois Deus deu tudo em dobro para Jó, porque ele era um homem fiel a Deus. Mas ele tinha medo. Então o medo, o profeta estava certo em dizer que é uma das piores coisas que o diabo pode colocar numa pessoa. Por quê? Porque afeta o corpo, abala a imunidade da pessoa. O medo atrai doenças no cérebro. Os psiquiatras falam das doenças psicossomáticas. As doenças psicossomáticas são aquelas doenças que é a soma da frustração das pessoas, daquilo que elas pensam em ter e não conseguem, ou ficam fantasiando a vida, porque existe a vida
como ela é, na sua realidade. E existe aquela vida fantasiosa da mente das pessoas. Nós temos que ser pessoas realistas. Se a vida te apresenta, se a vida te mostra como ela é, você tem que encarar ela de frente. Mas com uma certeza, que Deus está no controle de todas as coisas. Com uma certeza que as provas podem vir, mas você vai ser vitorioso de todas as provas que você passar, porque Davi passou por prova, Jó passou por prova, Moisés passou por prova, Abraão passou por prova, mas todos esses homens eles estiveram ao lado de Deus. E se você está ao lado de Deus, você vai vencer todas as tuas provas, todas as tuas dificuldades, todos os teus medos desaparecerão quando você passar a confiar mais em Deus e lançar fora o medo. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele mostrou para os seus discípulos o que é fé e o que é medo. Lá no livro de Mateus, no capítulo 14, nós vamos olhar Jesus mostrando para os seus discípulos o que é fé e o que é medo. O que o medo pode causar e o que a fé pode causar. É Mateus 14, do verso 22 até o 31. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhes Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Então aqui está um relato muito poderoso na Bíblia do que a fé é capaz e do que o medo é capaz. Por que Pedro afundou? Porque ele teve medo. Mas por que ele andou por cima das águas? Porque ele teve fé. Então, se você tem medo, você vai afundar. Vai afundar espiritualmente. Vai naufragar, teu barco vai naufragar porque você tem medo. Mas se você não tiver medo e convidar Jesus para entrar no seu barco não vai afundar. 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É assim que está no Salmo 91. Esse salmo é para aqueles que não têm medo. Então, meus amados, o nosso coração tem que ser um coração tranquilo. Tem que ser um coração que tem paz. Tem que ser um coração com tranquilidade. Você sabia que o medo, a ansiedade, traz doenças para o coração? Pessoas que sofrem de muitas doenças é porque tem medo. É porque são pessoas ansiosas. São pessoas que não confiam em Deus. Agora, o coração do Filho de Deus não tem medo de nada. Não tem medo até de notícias ruins, más notícias, né? O salmista, no Salmo 112, ele falou assim no versículo
6 e 7. Na verdade que nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Porque a medicina, meus amados, ela é limitada. O homem, ele é limitado, mas Deus não. Deus supera a medicina. Deus supera o homem nas suas habilidades. Deus faz coisa que o homem não entende. O homem tem tentado muita coisa, mas a melhor forma é a forma de Deus. O homem tem tentado fazer um coração bater sozinho, mas não é a melhor forma. A melhor forma é deixar Deus fazer o coração funcionar sozinho. O homem tem colocado um pulmão artificial nas pessoas nesse tempo, para a pessoa poder respirar. Mas a melhor coisa é você respirar sozinho, sem aparelho. O homem tem tentado entrar no cérebro do homem para estudar a mente do homem, mas isso não é possível. Eles tentam alguma coisa, mas o melhor mesmo é deixar Deus operar na mente, operar no coração, operar no estômago, operar no pulmão. A melhor coisa é deixar Deus fluir na nossa vida. Porque quando Deus faz uma coisa, Ele faz perfeito. Ele não faz uma coisa mecânica. Ele faz tudo perfeito. Então a melhor coisa é confiar em Deus. E não ter medo. Agora, como se livrar do medo? Se o medo espreita em toda esquina. Tem um conselho na Bíblia. Tem uma maneira de se livrar do medo. O salmista falou no Salmo de número 34, no versículo 4, ele disse: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Livrou-me de todos os meus medos. Todo medo que eu tinha foi embora. Todo medo vai embora quando Jesus chega. Não tenha dúvida, mas para isso você tem que estar buscando a Deus. Buscando a presença de Deus para a sua vida. Jeremias falou no seu capítulo 29, no versículo 12 e no versículo 13, Jeremias falou: então me invocareis, Deus falou através do profeta Jeremias. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Uma pessoa que está buscando a Deus, uma pessoa que está buscando a presença de Deus, uma pessoa que vive em oração, essa pessoa jamais terá medo. Essa pessoa jamais será confundida. Essa pessoa jamais será uma pessoa ansiosa, preocupada. Porque tem uma preocupação que é boa, mas tem uma preocupação que é maligna. A preocupação de cuidar da casa, de cuidar dos negócios, de cuidar do carro, de cuidar da saúde, de cuidar da família, é uma preocupação boa. Mas aquela preocupação de ficar preocupado com o passado e preocupado com o futuro, se esquecendo de viver o presente, essa preocupação é maligna. Ela vai provocar, diz o profeta, uma pressão dentro das pessoas, e por isso as pessoas vão estar no estado que elas estão, de estresse extremo. Aí a imunidade fica aberta para a doença. A imunidade da pessoa baixa.
os espíritos entram, o medo entra, a ansiedade entra, o nervosismo entra, o pânico entra, o pavor entra. E é isso que o diabo quer. Mas Deus não quer isso. Deus quer que você tenha fé nele. Deus quer que você confie nele. Deus quer que teu coração tenha paz. Porque o nosso coração tendo paz, nós temos saúde na nossa carne. O nosso coração estando doente, a nossa mente estando doente, não tenha dúvida, o corpo ficará doente. E aí é porta aberta para enfermidade. O medo, meus amados, o medo das nações é um sinal, é um bom sinal que Jesus está voltando. No livro de Lucas, no capítulo 21, no versículo 25 até o 28, a Bíblia diz assim, Lucas, capítulo 21, versículo 28, até o 28. Sinais, né? Jesus está falando dos sinais da sua vinda. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Glória a Deus por isso. Então veja o medo por outro ângulo, veja ele como um sinal que Jesus está voltando. O terror é só para aqueles que não têm Deus. O terror, o pânico, é só para aqueles que desprezam a palavra de Deus. Quem confia em Deus e toma Ele em sua palavra, fica tranquilo. Por que eu devo ficar tranquilo? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Tudo isso está acontecendo e a terra está agitada, o mundo está agitado porque ele vai ser mudado. Surgirão novos céus e nova terra. Então é por isso que o mundo está agitado e o diabo também está agitado, porque ele sabe que a hora dele está chegando. Então, meus amados, quem tem Jesus, nada pode temer, nem mesmo a morte. Você sabia disso? Quem tem Jesus não tem medo da morte? Porque morte e pecado é a mesma coisa. Mas lá no livro de Romanos, no capítulo 8, Paulo disse, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então quem está em Cristo está tranquilo e não teme nem a morte. Você quer ver isso na Bíblia? Lá no livro de Coríntios, no capítulo 15, no versículo 50 até o 57, está escrito assim na Bíblia. E agora digo isto, irmãos, Paulo está dizendo, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade.
E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por que nós temos a vitória em Cristo? Porque Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu o medo, Ele venceu todas as coisas para que eu e você fôssemos mais do que vencedores. Então, não há o que temer. Em vez de ficar com medo, fique com a palavra de Deus, porque eu e você já somos mais do que vencedores. Veja o que está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim, disse Paulo, o viver é Cristo. Você vive porque Cristo vive em você. E se está vivendo, é para cumprir um propósito. Que propósito? Representar a Cristo no meio de uma geração perversa. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Porque se você morrer, você morre com Cristo. E estando com Cristo, não tenha dúvida, você estará num lugar muito melhor do que este mundo. Cheio de pecado, cheio de política, cheio de podridão, cheio de doença, cheio de tanta coisa ruim. Se você morrer antes da vinda de Cristo, você estará muito melhor do que os que ficaram. Mas, se você vive para representar a Cristo. Então, Paulo disse, para mim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, meus amados, que essas poucas palavras fiquem em teu coração e que o Senhor Jesus possa te dar coragem, possa te dar fé, possa te dar amor, para que você tenha vitória sobre o medo, sobre a ansiedade, sobre todas essas coisas ruins que o inimigo tenta colocar em nós. Mas nós já temos a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e não se esqueça de se inscrever em nosso programa e até a próxima, se assim o Senhor permitir, no nome do Senhor Jesus.